Após a vitória na Austrália e os 20 pontos de vantagem na liderança, Gabriel Bortoleto fez da consistência a sua principal arma para conquistar o título da Fórmula 3 2023. Ao Grande Prêmio, o brasileiro falou sobre algumas corridas decisivas na temporada e como correr a sprint na Itália, já campeão, deu a ele a chance de mostrar o seu real talento para corridas. Teve algumas corridas especificamente e eu queria destacar algumas delas. Por exemplo, lá na Áustria, que você brigou até o fim pela vitória. Só que depois da corrida você falou que não era o caso de arriscar os pontos. Naquele ponto especificamente, você já sentia que realmente o título era questão de tempo? Você conseguia enxergar dessa forma? Acredito que sim, né? A Áustria foi um lugar que eu cheguei em segundo na Feature Race e assim, na hora que eu vi aquilo, eu falei, realmente, tem muita troca. Uma hora era o cara que estava em segundo no campeonato, estava andando em 15º. Outra hora o cara que estava em segundo no campeonato estava andando na frente. Então não dava para entender muito. E eu entendi ali que a constância não era muito forte dos outros e era algo que eu estava me dando bem esse ano. Muitas vezes nem por problema deles, tá? Muitas vezes por erro técnico da equipe ou por uma desclassificação deles, punição. É difícil falar que foi erro de um piloto ou se não foi, se foi da equipe. Os pilotos são de altíssimo nível na Fórmula 3, todos eles, corri com eles desde pequenininho no kart e eu sei que todos eles são capazes de fazer um campeonato bem feito. Mas eu acabei, né, dando melhor nesse campeonato, eu diria assim. Outra corrida também que eu queria colocar aqui para você foi justamente na Bélgica, que foi aquela corrida maluca. Aquela corrida principal, especificamente, teve aquela situação de chuva e não chuva, né? A corrida começou com a pista, talvez naquelas condições que o piloto menos goste, que você não tem muita certeza se você usa um pneu realmente para a pista molhada ou se você usa um pneu para a pista seca. Você foi, digamos assim, numa bola de segurança, quer dizer, bola de segurança, na verdade, eu acho que você arriscou tudo, colocou o pneu de pista seca, acabou que ali naquele momento não foi o composto ideal. Só que os seus rivais diretos também tiveram estratégias totalmente equivocadas. O Paul Aaron acertou no pneu, só que no momento que abriu a janela de pit stops, quando teve, perdão, o safety car, ele resolveu trocar. Essa situação específica, você enxerga talvez como assim, sorte de campeão? Porque você realmente saiu daquela corrida precisando de uma pole position para chegar ao título, e os seus rivais tiveram a chance clara de conseguir encostar na tabela, e isso não aconteceu. Então, para quem assistiu aquela corrida, acha que eu tomei um risco, mas pelo contrário. O motivo da minha decisão de colocar slick foi porque os meus principais concorrentes estavam indo de slick também. O Paul Aaron, naquele momento, ele não era meu rival no campeonato. Quem era segundo era o Pepe Marti, quem era terceiro, bom, eu não lembro agora, etapa por etapa, mas eu lembro que era o Pepe Marti, que era segundo, e o Paul Aaron era sexto no campeonato ou quinto. Sim. Então, assim, foi naquele momento que o Paul Aaron conseguiu alguns pontos, mas, assim, o Pepe Marti largando de primeiro de pneu slick, a única coisa que eu falei no rádio foi: siga o que os meus principais rivais estão fazendo. Eu não ligo, porque se minha corrida desse errado, a deles também ia dar, porque eles iam estar na mesma estratégia que eu. Se desse certo para mim, ótimo, ia dar para eles também e eu ia tentar me virar para chegar na frente. Então, assim, eu não tomei risco nenhum ali. A sorte de campeão seria se eu tomasse uma decisão acaso, assim, do nada, achando uma condição de pista e, putz, deu sorte. Talvez, assim, sorte de campeão, eu diria que foi na Inglaterra, quando eu corri lá em Silverstone, que choveu no meio da corrida e eu decidi não entrar pro box e acabei tomando a decisão certa de ficar com o pneu slick e acabei a corrida em segundo. Mas era uma sprint race, não era uma feature, não valia uma quantia absurda de pontos. Mesmo assim, são pontos que fazem a diferença, né? Mas talvez isso seja um pouco de sorte. Mas a Spa não foi absolutamente nada de sorte, foi realmente uma decisão que a gente tomou com base aos outros. E na sua última corrida, na verdade não na última, a penúltima, que foi a corrida sprint, foi uma baita corrida, e deu para perceber também que você estava muito leve.
pelo menos foi a impressão que passou. O título já estava assegurado e você conseguiu colocar ali, acredito eu, o seu estilo de pilotagem. Teve alguma corrida antes dessa especificamente que você também sentiu que você poderia ter ido um pouquinho mais além, mas por conta do campeonato você deu uma segurada? Ah, com certeza. A maioria do campeonato eu tive que tirar o pé em situações de batalha de igual para igual, para não arriscar fazer uma batida que não precisava. Lógico, teve momentos, por exemplo, em Budapeste, na Hungria, que eu precisei fazer uma ultrapassagem na última volta e eu fiquei cercando o cara até a última curva e consegui passar ele. Mas ali era nítido que eu poderia fazer a ultrapassagem para mim, eu tinha na minha cabeça que eu estava mais rápido e eu fui. Mas teve momentos, por exemplo, Silverstone, que mais? Áustria, desculpa, que eu cheguei em segundo, que eu poderia ter ganho aquela corrida se eu tivesse Sim. arriscado um pouco mais, mas eu decidi ficar ali para somar os 18 pontos. Imagina eu batia naquela corrida, eu perdi os 18 pontos, entendeu? Então, assim, eu acredito que eu teve corridas que eu tirei o pé e na Sprint Race de Monza eu realmente consegui mostrar o que eu realmente queria. Eu queria realmente mostrar para o público quem eu era, porque eu não queria só passar a impressão de um cara que consegue administrar bem o campeonato. Eu também queria mostrar a minha agressividade e o que eu sou capaz de fazer em condições assim, em condições assim, acabou o campeonato, quem realmente é você? Você ganhou, tá, mas me mostra se você é capaz de fazer uma ultrapassagem mais agressiva. E eu fiz, tanto que eu passei um cara pela grama. Então, Sim. então acho que eu demonstrei um pouquinho do que eu queria.